Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Educação e Cultura e Esporte, da primeira sessão legislativa ordinária da 55ª legislatura. A presente reunião tem por finalidade a eleição do presidente da comissão. Foi registrada até o presente momento apenas uma chapa que traz para presidente o senador Romário. Nós temos apenas um candidato. Ontem eu presidi a reunião que elegeu o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, o meu amigo, senador Cristóvão Buarque, e nós fizemos por aclamação. Eu gostaria de consultar o plenário se esta reunião também, esta eleição, nós poderíamos fazer por aclamação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o senador... Lindbergh. Senador Lindbergh? Aqui, isso. Por não. Nós do PT, tem um acordo entre partidos, indicamos como vice a senadora Fátima Bezerra. Um acordo em todos os partidos, já está aqui também. Então, nós temos que votar o senador Romário e a vice-senadora Fátima Bezerra. O senador Lindbergh, Vossa Excelência sabe que nós fazemos aqui as eleições na Câmara, aqui no Senado, sempre de comum acordo com as lideranças partidárias. A indicação que chega para nós aqui é apenas para fazer a eleição do presidente. Eu telefonei ao líder, entendeu? Perguntando sobre o problema da vice-presidência, assim como eu não fiz ontem a eleição do vice-presidente do Cristóvão Buarque, do senador Cristóvão Buarque. Eu não tenho orientação para fazer a eleição do vice. Eu não sei o acordo de liderança, já tem um acordo. Já tem um acordo, é por isso que eu estou aqui, o senador Pimentel podia nos informar. Já tem um acordo. Mas... Hein? Não. Assim nos informou o nosso líder Humberto Costa, tinha conversado com o senador Eunício e outros senadores. O senador Humberto Costa está presente? Não, né? Se já eu acerto com o senador Eunício. O senador Romário tem alguma notícia a esse respeito? Também não tem. Senador, não seria de bom alvite que nós fizéssemos a eleição por aclamação do senador Romário e depois de seguida... Esperamos, tudo bem. Ele faria a eleição. É o tempo de haver a comunicação, de falarmos com o líder Humberto, a gente faz primeiro a do senador Romário e logo em seguida da... Eu acho que seria... Tudo bem. Tá bom? Tudo bem. Então vamos fazer a eleição por aclamação. Todos estão de acordo? Totalmente de acordo, senhor. Então, eleito por aclamação o senador Romário para presidente da Comissão de Educação. Eu convido o senador Romário para tomar posse. Senador. Parabéns, presidente. Obrigado. Deixa eu tirar aqui o senhor. Já começa aqui agora. Pode, tranquilamente, pode fazer. Só fala direito. Boa tarde a todos. Agradecer a possibilidade de poder presidir, ser eleito presidente por aclamação de uma comissão dessa importância aqui nessa casa. Eu, como novato ainda no mandato, aqui no Senado, preparei aqui uma fala que eu acredito que seja de grande importância para o começo dos trabalhos. Eu acredito que, depois de ter tido a experiência
na Câmara como presidente da Comissão de Esporte e Turismo, eu terei capacidade de poder presidir, principalmente aqui com a ajuda dos colegas, e fazer aqui, com certeza, um grande trabalho, principalmente um trabalho em prol da nossa população, do nosso país. Senhoras senadoras, senhores senadores, demais convidados, é com grande orgulho e muita consciência da responsabilidade que assumo a presidência da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. São 3 temas que apresentam enormes desafios e possibilidades. Ninguém duvida que investir em educação é o caminho para transformar o nosso país, trazendo mais desenvolvimento, justiça social e cidadania. A presidente Dilma lançou recentemente o lema Brasil, Pátria Educadora. Nosso dever é trabalhar firmemente para que isso não passe do discurso, e sim para ações positivas para o nosso país. Depois de um intenso debate nessa comissão, tivemos ano passado a aprovação do Plano Nacional de Educação. O PNE possui metas ambiciosas, como o investimento de 10% do PIB em educação. A aprovação da lei foi apenas o primeiro passo. Existe uma enorme lacuna a ser preenchida para que, ao longo da próxima década, possamos atingir as 20 metas de investimento, universalização do nosso acesso e qualidade do ensino. Um dos temas que me preocupam, pelo meu vínculo à causa, é a universalização do acesso à educação básica e ao atendimento especializado para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtorno de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Esta é uma chamada meta 4 do PNE. Isso requer uma transformação em nosso sistema de ensino, que precisa se tornar mais inclusivo. Requer também melhorias na infraestrutura e no estabelecimento de novas parcerias. Em relação à qualidade do ensino, precisamos continuar o importante debate iniciado nesta comissão sobre a Base Curricular Nacional Comum, que vai possibilitar a modernização dos currículos do ensino médio. Só assim poderemos dar um salto de qualidade e mudar o cenário, mostrando no último exame PISA, onde a melhor colocação do Brasil foi o 55º lugar em leitura entre 65 países. Apenas uma educação de qualidade vai nos garantir a condição de competir em um mundo globalizado, passando de um cenário do país exportador de bens primários para exportador de tecnologia. Para isso, precisamos também olhar com atenção para o ensino superior. Nesta comissão, discutiremos as mudanças efetuadas pelo governo no Fundo de Financiamento Estudantil, buscando aperfeiçoar o FIES e o ProUni. Analisaremos também o projeto de lei que cria o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior. Muito se fala sobre a riqueza cultural do Brasil, que é enorme e que foi construída com parte da nossa formação, pela diversidade do nosso território e pela mistura do nosso povo. Mas esse entusiasmo não se reflete no investimento nem nas políticas públicas. Precisamos ampliar a nossa visão sobre o papel da cultura, reconhecendo o nosso potencial na promoção do desenvolvimento e as novas tendências como a economia criativa. Esta comissão terá o papel de avaliar o Procultura, Programa Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, o novo marco regulatório que substituirá a Lei Rouanet. Passará por aqui também a nova legislação de direitos autorais, que ainda está sendo elaborada. Através de debates e audiências públicas desta comissão, poderemos contribuir para a criação de uma legislação moderna e que promova o desenvolvimento da cultura em nosso país. Eu tenho a felicidade de poder usar a minha própria história como exemplo do papel transformador do esporte. Da comunidade Jacarezinho, a presidência dessa comissão, foi o esporte que me deu todas as oportunidades. Existem muitos exemplos como eu, mas existem outros milhares de talentos desperdiçados e vidas perdidas para a violência e as drogas, porque faltou acesso ao esporte. A minha trajetória me traz um compromisso de vida com esta causa.
Ao mesmo tempo, vivemos no Brasil um momento em que o esporte ocupa um espaço inédito. Tivemos a Copa do Mundo no ano passado e teremos as Olimpíadas e as Paralimpíadas no Rio de Janeiro no ano que vem. Esta comissão terá um importante papel de acompanhar todos os preparativos para garantir o sucesso dos eventos e, ao mesmo tempo, em que fiscalizar os gastos públicos, evitando que se repitam alguns fatos que aconteceram na preparação da Copa do Mundo 2014. Temos o compromisso de garantir que as Olimpíadas e as Paralimpíadas deixem um legado que beneficie toda a cidade do Rio de Janeiro e que as instalações construídas ajudem a desenvolver uma nova geração de atletas que vão fazer bonitos nas competições futuras, mundo afora. Outro tema que certamente vai trazer debates importantes a esta comissão é a lei que trata do financiamento das dívidas dos clubes de futebol. Tive a oportunidade de conduzir muita discussão sobre esse assunto quando presidi a Comissão de Turismo e Desporto na Câmara dos Deputados. É um tema que requer muito equilíbrio, diálogo, para chegar a uma solução que preserve os interesses públicos e, ao mesmo tempo, traga medidas moralizadoras para que a situação não se repita. Nesta rápida passagem por alguns dos assuntos que já estão entrando em pauta, dá para ter uma ideia de quanto trabalho nos espera. Nosso compromisso é fazer dessa comissão um espaço democrático, onde a sociedade se sinta representada, onde haja respeito a todas as opiniões, onde os debates e as trocas de ideias nos permitam estabelecer o consenso e consolidar as melhores leis para o nosso país. Também exercitaremos aqui o importante papel de fiscalizar a aplicação das leis já existentes, que é frequentemente o que falta. A composição desta comissão, com tantos senadores e senadoras experientes e conhecedores do assunto, me dá a certeza que teremos um ambiente produtivo e poderemos avançar bastante nesses temas. Desde já agradeço a todas as senhoras e senhores senadores que se prontificaram para esse trabalho e agradeço a confiança por me eleger presidente dessa comissão. Muito obrigado e um ótimo trabalho para todos nós. Ordem, presidente. Senador Mário Maggi, com a palavra, por favor. Presidente, Romário, por gentileza. Presidente Romário, só para cumprimentar a Vossa Excelência pela assunção ao cargo de presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte e dizer que, como membro titular dessa comissão, Vossa Excelência e os demais colegas poderão contar com a minha presença e com a minha determinação aqui de trabalhar nessa comissão e ajudar ao presidente e todos os demais para que nós possamos fazer com que a pauta que passa por aqui seja uma pauta profícua, que seja uma pauta que ajude realmente a mudar as condições da educação brasileira ou dos temas que aqui passam. Acho que no seu discurso, Vossa Excelência foi muito feliz quando disse que tudo que conquistou ou as oportunidades que foram criadas para que você conquistasse os postos por onde já passou foram abertas pelo caminho do esporte. E é isso que muitos brasileiros têm hoje, a esperança de também conseguir sair das situações que se encontram, ou pelo esporte, ou propriamente pela educação. Eu sempre reafirmei na minha vida pública de que só tem um caminho para que nós possamos ter igualdade. E é a igualdade na educação, é a igualdade na oportunidade. É claro que nem todas as pessoas percebem, às vezes, as oportunidades. Tem um ditado lá no Rio Grande do Sul, quem é gaúcho, paranaense, sabe, né, que diz que o cavalo passa encilhado na frente da gente. A decisão de subir nesse cavalo é sua. Muitas vezes as pessoas têm o conhecimento, têm discernimento, mas não aproveitam as oportunidades e aí ela não volta, ela não passa. Mas o papel do governo, nosso papel como parlamentar, é criar essas oportunidades. Se as pessoas vão alçar o voo, se vão pular, vão montar nesse cavalo, já é outro departamento. Mas só tem um caminho de fazer com que o filho do mais rico e o filho do mais pobre tenham o ponto de partida igual. As oportunidades devem ser igual para todos. Se a forma que o cara escolhe para levar a sua vida é o departamento. Mas nós, como políticos, nós, como Estado, temos que gerar as mesmas condições de partidas para cada um. E é assim que eu me coloco à disposição de Vossa Excelência nessa comissão para ajudar a trabalhar. Parabéns, sucesso e vamos em frente.
Muito obrigado, senador. Senador Cristóvão Buarque, agora com a palavra. Senador Romário, é com muita satisfação que eu estou aqui e pude aplaudir a sua eleição por aclamação. E vou dizer por quê. Porque o senhor, com o seu prestígio, sobretudo entre os jovens, pode trazer para essa casa e essa comissão um prestígio, não vou dizer importância, a importância ela teve, mas um prestígio que não teve até hoje. Eu acho que nós temos que aproveitar a sua cara como presidente dessa comissão para chamar a atenção de todos para coisas como, por exemplo, falou o senador Blairo, de que o filho do trabalhador tem que ter a mesma chance da escola do filho do patrão. Passa por aqui. Mas é difícil a gente convencer de que isso é preciso e de que isso é possível. Talvez com o seu prestígio e chamemos a atenção da sociedade em geral para a importância da educação. E se o senhor fizer isso, além de tudo mais que vai fazer, já deu uma grande contribuição. E eu fico feliz de estar aqui podendo ser um soldado a seu serviço. Muito obrigado pelas palavras, senador Cristóvão Buarque, e dizer para o senhor que, com certeza, o senhor será de uma grande importância nessa comissão, assim como o senador Blairo Malta. Muito obrigado. Senadora Fátima Bezerra, com a palavra. Bom, eu quero também, senador Romário, me associar aqui as palavras do senador Blairo, do senador Cristóvão, no sentido exatamente de parabenizar Vossa Excelência pelo novo desafio, né, que assume. Quero dizer a Vossa Excelência que, ao lado aqui dos demais colegas senadores e senadoras, também nos colocamos exatamente à disposição para contribuir com o debate e para, senador Romário, fazer com que, durante esse biênio, esta Comissão de Educação, Cultura e Desportos, no campo da educação, possa dar uma importante contribuição àquilo que nós constatamos como o mais importante desafio para o país, que é exatamente, senador Cristóvão, a realização das metas do novo Plano Nacional de Educação. Comissão de Educação, tanto do Senado como da Câmara, senador Romário, tem que liderar esse debate, assim como lideramos o debate quando exatamente da sua aprovação. Nós não estamos falando de uma legislação qualquer de maneira nenhuma. É uma legislação estratégica, essencial, né, para uma nação que se pretende generosa, solidária, uma nação com emprego, com distribuição de renda e com inclusão social. Quero ainda dizer a Vossa Excelência também da minha emoção, porque enquanto professora, dirigente sindical que fui, deputada estadual, deputada federal, tenho feito exatamente da minha trajetória um instrumento, né, de luta em defesa da educação. Essa tem sido exatamente, né, a minha principal ação, seja no campo parlamentar, seja no campo profissional, seja no campo da atividade sindical quando exerci. E falo da emoção, senador Romário, porque, assim como Vossa Excelência, acabamos de sair das eleições. E nas eleições, senador Cristóvão, dizia muito lá que, uma vez eleita senadora, queria estar aqui no Senado da República para, junto aos demais colegas, dar continuidade à luta em defesa da educação. Assim como a luta, né, pelo esporte, aqui tão bem, né, simbolizada por Vossa Excelência, pela sua própria história, pela sua própria trajetória. Assim também como no campo da cultura. Vossa Excelência mencionou aqui desafios importantes. Nós temos aqui a ex-ministra Marta Suplicy, no campo exatamente do marco regulatório, como a questão do Procultura e outros. E eu também adiantaria, senador Romário, um outro tema muito importante no campo da cultura, que dialoga muito com a questão da educação, que é o livro e a leitura. Nós estamos, inclusive, reativando a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Livro e da Leitura, que coordenei no âmbito da Câmara dos Deputados. Nós estamos reativando
para que possamos também avançar nesse tema, inclusive com o desafio, que vai ser exatamente o desafio de termos a nova lei no que diz respeito ao Plano Nacional do Livro e da Leitura. Isso é fundamental porque ela dialoga com a educação, não é à toa que a literatura tem mostrado que exatamente nas escolas onde tem avançado os programas de incentivo ao livro e à leitura são as escolas que estão apresentando também os melhores indicadores do IDEB. Então, é com essas palavras que quero saudar a Vossa Excelência nesse momento também muito importante da sua vida. Tive a oportunidade de sermos colegas lá na Câmara dos Deputados e lá travamos muitas lutas importantes no campo da educação, da cultura e do esporte, em defesa da juventude, em defesa do povo brasileiro. Muito obrigado pelas palavras, senadora Fátima Bezerra, e dizer que aqui a nossa luta vai continuar. E conto muito com Vossa Excelência aí, aqui nessa comissão. Em princípio será minha vice-presidente, e eu tenho certeza que a gente fará um grande trabalho junto. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao senador José Pimentel. Senador Romário, eu quero primeiro abraçá-lo e parabenizá-lo pela eleição por unanimidade para presidir essa importante comissão. A nossa representante do Partido dos Trabalhadores será a nossa senadora Fátima Bezerra. Estamos aqui ultimando as tratativas para elegê-la também por aclamação a nossa vice-presidente, e queria registrar de que com a aprovação do PNE e a sua sanção sem nenhum veto, nós temos ali um conjunto de metas e de diretrizes que nós precisamos tornar realidade, seja nos 5.564 municípios, nos 26 estados, no Distrito Federal e também na União. Portanto, Vossa Excelência terá uma agenda muito cheia nessa condução. Como participou ativamente da sua construção na Câmara e agora no Senado da sua implantação, não tenho dúvida de que está em excelentes mãos essa condução. Vossa Excelência chama a atenção para a meta 4, e eu diria que é uma das maiores preocupações das nossas famílias, da sociedade brasileira, é exatamente com a escola inclusiva. Nós tínhamos uma tradição ali nos anos 30, 40, 50, até os anos 70, de 80 para cá, começa a mudar, de que a criança que tinha algum tipo de limitação deveria ser escondida da sociedade e da família. Tanto é que, se nós observarmos as construções antigas, no quintal de cada casa tinha um cômodo reservado e, normalmente, seja no nosso Ceará ou em qualquer outra cidade ou estado do Brasil, era esse o procedimento. A luta do Constituinte de 88, a participação ativa de muitas pessoas, e Vossa Excelência faz parte desse grupo. O nosso senador Lindbergh também tem uma atuação muito forte nesta área, sem prejuízo dos demais senadores. Hoje está na agenda do dia. Nós precisamos criar as condições para que toda escola do Brasil, seja ela pública ou da livre iniciativa, seja adaptada, seja habilitada para receber a criança que tem algum tipo de limitação, com uma clareza de que hoje o pai dessa criança o protege, mas faz parte do ciclo da vida. No dia de amanhã, Deus vai nos levar e nós precisamos criar um ambiente para que nós outros, nossos filhos que são considerados normais, entre aspas, e o nosso filho que tem algum tipo de limitação possa ter um convívio saudável, de maneira que nós outros possamos compreender essa criança, porque ela tem um coração mais aberto e a sua mente mais voltada para nos compreender e no dia de amanhã ser uma pessoa integrada totalmente à nossa sociedade. Eu sei do seu trabalho nessa área, mas ainda tem muito por fazer para que possamos universalizar. Temos clareza também de que precisamos alterar a grade curricular, particularmente no ensino médio, com um olhar não apenas para um ciclo, mas para a educação básica, desde a creche até o ensino médio, preparando para essa criança querendo ir para a universidade, seja através do ProUni,
com o crédito do FIES, o Ciências Sem Fronteiras, a porta larga do Enem de acesso às universidades públicas e também um processo de habilitação para as particulares. Portanto, Vossa Excelência vai ter uma agenda muito cheia e pode contar com a nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores e dos 80 senadores que eles terminam também participando sempre dessa comissão. Portanto, boa sorte e parabéns pela sua eleição. Muito obrigado, senador José Pimentel, e posso afirmar, Vossa Excelência, que tudo isso que foi dito aqui no papel, a gente colocará com certeza na prática, no dia a dia dessa comissão, e eu tenho certeza que essa comissão definitivamente tem um papel importante no nosso país, no que se refere à educação, cultura e esporte, principalmente mudar a mentalidade em relação a uma aceitação melhor, ou melhor, o preconceito definitivamente em relação a essas pessoas que têm algum tipo de deficiência e algum tipo de doenças raras ou doenças graves. Na minha opinião, elas têm por obrigação de fazer parte do nosso dia a dia. E eu tenho certeza que eu, como presidente, e Vossa Excelência, como parte dessa comissão, e outros senadores aqui presentes, estarão ao meu lado para que a gente consiga essa conquista. Muito obrigado. Passo a palavra agora à senadora Alice da Mata. Não está presente. Senhor presidente. Minha líder. Senhor presidente, eu gostaria de saudar Vossa Excelência e dizer da nossa satisfação, para mim, inclusive, que além de estar de ser do seu partido, estar no mesmo bloco desse trabalho, também sou uma militante da educação e estive 4 anos aqui na Comissão de Educação do Senado. Creio que os desafios, essa Comissão de Educação do Senado, senador Romário, é diferente da Câmara dos Deputados, onde a gente tem a Comissão de Educação, tinha Educação e Cultura, depois separou para Cultura, e lá o esporte fica com o turismo. Aqui o conceito de educação, eu acho que ele é um conceito mais profundo, porque ele já incorpora o esporte na sua fase do esporte educacional, do esporte amador, do esporte de rendimento, dentro de um conceito educacional. O conceito de educação, como os velhos gregos diziam, é educação do corpo e da mente. E é essa síntese que eu acho que Vossa Excelência tem capacidade de fazer na coordenação dessa atividade. Pensar a educação a serviço de um projeto de educação que possa abrir as portas de oportunidades iguais para todos. E, infelizmente, a escola do rico no Brasil é diferente da escola do pobre. E esse desafio tem que começar pela escola, a educação básica. Nós não conseguimos realizar o desafio de alfabetizar na idade certa, portanto, entre 6 e 8 anos de idade, e não conseguimos que as nossas escolas dos ricos tenham lá pessoas pobres e negras em nenhum canto desse país. E é por isso que esse se torna um grande desafio. Abrir as portas, as comportas, melhor dizendo, da oportunidade para todos significa começar na escola básica, começar na possibilidade de todos se alfabetizarem na mesma idade, com as mesmas oportunidades. E fazer isso também pensando um novo ensino médio, um ensino de tempo integral. Esse é o desafio, transformar a escola de ensino médio no Brasil numa escola de tempo integral. Desafio que há muitas e muitas décadas o Brasil não consegue viabilizar. Então, eu tenho certeza que Vossa Excelência, à frente desta comissão, vai ser capaz de dar conta à pauta da cultura, à pauta da educação, à pauta do esporte e à pauta que todos nós desejamos da inclusão, da igualdade daqueles que, por uma circunstância qualquer da vida, ficou com uma situação diferenciada das suas possibilidades, as pessoas com deficiência, as pessoas com doenças raras, e que todas devem ser acolhidas. Então, saúdo a presidência de Vossa Excelência e estou aqui
como diria Cristóvão, como soldada nesse local de trabalho. Muito obrigada, senadora Lides, e dizer que pode ter certeza que esses desafios, eles fazem parte do nosso país, e tudo aquilo que estiver relacionado diretamente com essa comissão, eu aqui como presidente colocaremos sempre esses assuntos importantes em pautas, e eu sempre fui uma pessoa de desafio. Esse é mais um aqui na minha vida como presidente dessa importante comissão do nosso Senado, e pode ter certeza que tudo que está sendo falado aqui hoje a gente vai colocar na prática, e dessa comissão eu tenho certeza que muitas coisas positivas acontecerão para a nossa juventude, e principalmente para aqueles que mais precisam, que são as pessoas de baixa renda. Muito obrigado. E agora passo aqui a palavra ao senador Lazier Martins. Senador Romário, também para cumprimentá-lo e dizer da satisfação de trabalhar ao seu lado. Como o senhor, como Vossa Excelência também é novato, embora venha da Câmara, eu ainda sou mais novato. Eu venho direto do jornalismo para o Senado Federal. Temos certeza que faremos um trabalho de conjunto muito próspero aqui, senador. A sua história de vida é uma história muito bonita. Os brasileiros conhecem a sua história. Vossa Excelência se constitui numa pessoa vitoriosa. Nós cansamos de aplaudi-lo nas vitórias do futebol. E o seu espírito humanitário, também muito conhecido, o torna uma pessoa honrada, de muita credibilidade, e que certamente vai trabalhar por essa que é uma das comissões mais importantes do Senado. Ninguém ignora que a educação é uma das maiores carências do Brasil. E nada transforma mais uma pessoa do que a educação. E tanto transforma uma pessoa como deve transformar um país, que é o que nós precisamos. É a educação que nos dá espírito crítico, nos emancipa, e é disso que nós precisamos. As notas que nós temos visto nas avaliações do IDEB e do Enem são sofríveis, e isso nós precisamos transformar. E, usando uma linguagem que lhe é bem conhecida, senador Romário, eu percebo que aqui nós vamos formar uma equipe muito harmoniosa, onde temos gente muito preparada para esse trabalho. A par de todos os demais, eu quero lembrar que temos aqui um craque em educação, que é o senador Cristóvão. E não lhe faço nenhum favor, porque é verdade. E nós haveremos de formar uma verdadeira equipe, onde Vossa Excelência será o nosso centroavante. Nós estaremos procurando fazer tabelinhas, fazer lançamentos, de modo que o senhor chegue na frente e faça as grandes conclusões na educação, na cultura e no esporte, como lhe é próprio. De modo que estarei aqui ao seu lado, pronto para trabalhar muito, na certeza de que a Comissão de Educação será das mais profícuas desse Senado. Cumprimentos, muito obrigado. Muito obrigado pelas palavras, senador Lazier, e com certeza conto muito com a ajuda de Vossa Excelência na educação, na cultura e principalmente no esporte. O senhor, como um grande radialista que sempre foi, eu tenho certeza que a sua ajuda diante desse presidente dessa comissão será de grande importância. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao senador Lindbergh Farias. Ô, senador Romário, primeiro, parabenizá-lo. Eu acompanhei muito seu mandato como deputado, porque temos causas em comuns, em especial a luta das pessoas com deficiências, mas Vossa Excelência fez um grande mandato como deputado, e eu tenho certeza que vai ser um grande senador do Rio de Janeiro. E o senador Cristóvão, acho que acerta quando diz que Vossa Excelência traz peso para essa comissão, no momento em que o governo federal lança o slogan Brasil, Pátria Educadora. Em cima disso, eu queria fazer duas sugestões, já de cara, presidente.
Primeiro é que convidasse o ministro da Educação, se antecipasse, Ciro Gomes, para vir aqui a essa comissão, para falar dos seus planos, dos seus projetos. E o segundo é quanto ao funcionamento dessa comissão. Porque a Comissão de Educação sofre muito com a concorrência, que no mesmo horário acontece as reuniões da Comissão de Assuntos Econômicos. E os senadores ficam completamente divididos. São duas comissões muito importantes. Eu não fazia parte da educação no passado, estou entrando agora. Queria conciliar as duas. De forma, senador Cristóvão, o senador Cristóvão é um dos que mais sofre com isso, porque ele participa das duas comissões. Eu acho que poderia tentar se fazer um acordo com a Comissão de Assuntos Econômicos. Talvez essas reuniões nossas da Comissão de Educação começar antes, às 9 horas, porque também quando começa a CAI, a TV Senado acompanha a CAI. Se essas reuniões da Comissão de Educação começar às 9 horas e depois a Comissão de Assuntos Econômicos começar às 10h30, ou seja, estou dando aqui uma sugestão para que essa comissão funcione. Na verdade, o nosso Ciro Miranda, que era o ex-presidente dessa Comissão de Educação, sofreu muito. Ele vivia pelos corredores atrás de senadores para ter quórum. Então, esse é um problema concreto que eu acho que Vossa Excelência devia conversar com o futuro presidente ou presidenta da Comissão de Assuntos Econômicos para tentar organizar os trabalhos aqui na terça-feira pela manhã. Muito obrigado e parabéns, senador Romário. Muito obrigado pelas palavras, senador Gimberg. E dizer que já, através do requerimento meu, na próxima semana colocaremos em pauta aqui, convidaremos não só o ministro da Educação, como também o da Cultura e do Esporte. E essa é uma preocupação também minha em relação ao horário. Muito obrigado pela lembrança. Eu acredito que pela importância que tenha essa comissão, a gente tem que encontrar uma melhor maneira para que o máximo de senadores possa participar e para que dê sempre um quórum positivo, que a gente possa fazer aqui um trabalho exatamente como a gente espera. Pode ter certeza que é uma preocupação da minha parte. Muito obrigado pela lembrança. Passo agora a palavra ao senador Hélio José. Senador Romário, com muita honra que participo dessa comissão presidida por Vossa Excelência e provavelmente com a vice-presidência da minha querida amiga Fátima Bezerra, que com certeza vários assuntos importantes estaremos tratando aqui, em tese. Eu que tenho no meu mandato a preocupação de estar defendendo o menos favorecido da sociedade, que se nós chegamos aqui à Casa das Leis, o Senado Federal, é para não esquecer aqueles excluídos que muitas vezes não sabem nem onde fica o Senado. Então, meu mandato, eu divido ele em 4 quadrantes. Um quadrante principal de atuação é exatamente em defesa do menos favorecido, aí nas políticas públicas de saúde, de educação, de segurança e de transporte. Então, esse item relativo à educação, à cultura, ao esporte, é de fundamental importância. Então, o meu partido, o PSD, que tem aqui a minha pessoa, Hélio José, e o senador Otto Alencar, estaremos solidários, estaremos juntos, debatendo, garantindo o quórum e garantindo o debate profícuo nessas teses tão importantes para o Brasil, né, e para a nossa cidade, no meu caso aqui, que é Brasília. Então, com relação a essa questão, é de fundamental importância. Também é de fundamental importância quando a gente acompanha a seriedade que Vossa Excelência encampou seu mandato de deputado federal, quando de forma incessante sempre defendeu as pessoas com deficiência, que está bem colocada na questão das pessoas menos favorecidas da sociedade. E é com muito carinho que quero me dedicar aqui a essa comissão para que juntos debatemos assuntos de tamanha relevância. Além disso, eu estou até para uma reunião com o nosso ministro da Educação, onde quero estar discutindo com ele a nova matriz energética, começando pelas escolas, onde queremos fazer um tema educativo
de utilização da energia solar neste país, numa parceria de tornar autossuficiente em energia elétrica as várias escolas espalhadas por esse país afora, através de projetos de parceria junto ao Ministério da Educação, junto ao Ministério das Minas e Energia, e que a gente possa aqui estar fazendo projetos de leis que permita isso. Então, eu estou com a audiência, inclusive, marcada, então eu vejo como muito oportuno essa vinda do nosso ministro da Educação aqui na próxima semana, provavelmente, igual Vossa Excelência colocou. Nós que estamos na véspera da realização de uma Olimpíada no Rio de Janeiro, no Brasil, sabemos o tanto que é importante a questão do esporte e do desporto em nosso país. Então, com certeza, vamos estar debruçando aqui, gerando oportunidade para que a gente possa estar dando melhores condições de políticas públicas nessa área, para tirar os jovens menos favorecidos, os jovens que estão envolvidos com crack da rua e dar-lhe a eles uma oportunidade de poder estar integrado nas áreas esportivas. E com a relação cultural, nós sabemos a riqueza, a diversidade cultural do nosso país, da nossa Brasília, do nosso Rio de Janeiro, e sem dúvida aqui poderemos estar discutindo também oportunidades para que os nossos jovens amadores artistas também possam mostrar seus talentos. Concluindo, Romário, eu acho que a Vossa Excelência poderia contar conosco no sentido da gente também propiciar uma lei que discuta, que dificulte a fuga, a ida dos nossos atletas, dos nossas jovens promessas do Brasil, que são levados com 12, 13, 14, 15 anos para a Europa ou para outros países, e o Brasil fica capenga com seus atletas, com seus futuros Romários, sem poder estar nos nossos campos de futebol, porque na maioria das vezes eles já chegam lá na Europa, nas outras ligas que têm maior potência de recursos, tá certo, tão novo, e que nós, brasileiros, quando essa pessoa é convocada para a seleção, somos surpreendidos, inclusive, por nomes que a gente nunca ouviu falar. Então, quero aqui, para concluir, dizer que Vossa Excelência conta com o apoio do nosso partido, o PSD, para poder fazer o gol de placa que você sempre fez, ajudando o nosso Brasil nessa área tão importante da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Conte conosco, estamos juntos nessa batalha, estou contigo, estou com a Fátima, estou com todos os senadores aqui que compõem esse colegiado. Muito obrigado, presidente. Te agradeço, senador Hélio José, pelas palavras. Pode ter certeza que essas pautas são pautas importantes nesse meu mandato como presidente dessa comissão, e com certeza vou contar muito com a sua ajuda e com a sua presença. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao senador Roberto Rocha, meu companheiro de partido. Querido senador Romário, serei breve. Não poderia perder a oportunidade de saudar esse momento. Um momento importante em que Vossa Excelência, companheiro do nosso partido, é aqui acolhido pela unanimidade dos membros da Comissão de Educação, Esporte e Cultura do Senado, para ser o presidente desta importante comissão. Eu fico muito feliz e orgulhoso de poder também, como membro dessa comissão, estar aqui ao seu lado e de tantos outros companheiros e companheiras. Eu desejo a Vossa Excelência apenas sorte, porque com o talento que Vossa Excelência vem revelando no exercício da vida pública, é óbvio, o sucesso está garantido. Então, conte conosco, conte comigo, conte com o nosso partido, com os seus companheiros de comissão, para que a gente possa produzir um excelente resultado, que é aquilo que o povo brasileiro espera de todos nós aqui nessa importante comissão. Parabéns. Muito obrigado, senador e companheiro do partido Roberto Rocha, e sorte para todos nós. Eu tenho certeza que todos nós vamos precisar. Passo agora a palavra para o senador João Capiberibe, líder do meu partido, PSB. Senhor presidente, senador Romário, senhoras senadores, senhoras senadoras, é realmente uma alegria, uma satisfação muito grande ter um companheiro de partido, do Partido Socialista Brasileiro, na presidência da Comissão de Educação. E eu diria que Vossa Excelência tem nos surpreendido positivamente desde que Vossa Excelência colocou o pé na política. Lá como deputado federal, um mandato muito positivo para o povo carioca, para o povo brasileiro, e agora no Senado. Quero que saiba que a nossa bancada unida vai estar trabalhando, apoiando
e presente no desempenho da sua presidência. E diria que eu tenho um enorme compromisso com a educação, sobretudo com essa construção do conhecimento ligado às nossas raízes históricas e culturais. Eu fui aluno de escola pública e na minha escola eu tinha algo que me deixava confuso. Eu sou de uma região em que não se produz uva, frutas de clima temperado. Né? Eu sou de uma região que nós temos o cupuaçu, o açaí, não é? Que hoje são conhecidas no Brasil todo. Há 60 anos atrás ninguém sabia o que era isso. E na escola eu aprendi as primeiras letras, né, com uma frase que eu entendia pela metade. A frase dizia: o Ivo viu a uva. O Ivo eu não tinha problema de identificar, porque eu tinha um colega na sala que se chamava Ivo. Agora a uva eu não tinha noção do que era. Então o meu sonho, na verdade, é transformar os currículos escolares em algo que tenha uma enorme identidade cultural, com o conhecimento, a vivência, a experiência, não é, das crianças, e tornar esses currículos e esses conteúdos simpáticos, agradáveis, bons, que a criança não queira mais voltar para casa, queira ficar na sala de aula. E, por último, Vossa Excelência representa um Estado que eu tenho um carinho especial e que eu tenho uma admiração muito grande pelo povo carioca, pela leveza do povo carioca. E eu fico imaginando, alguns países inventam símbolos, não é, para fazer invasões culturais. Não é? Eu diria, por exemplo, os Estados Unidos da América, eles têm 2 bonequinhos, o Bob e a Barbie, não é? Que as nossas crianças brasileiras brincam com eles. Né? Tem esse Bob e a Barbie, na verdade, é uma grande invasão cultural. Né? Só que é muito bem feito, bem planejado. Eu vou sugerir a Vossa Excelência, como senador do Rio, que transforme o mestre-sala e porta-bandeira no nosso Bob e na nossa Barbie, para que introduza como símbolo do Rio de Janeiro e do Brasil, porque o Carnaval é uma grande manifestação de cultura popular e nós merecemos alguns símbolos. E eu acho que esse seria, pela leveza, não é, dessas duas figuras, poderia se transformar num belo símbolo da nossa cultura e dessa leveza do povo brasileiro que, infelizmente, tem alguns desvios de comportamento na hora da relação pessoal. Portanto, presidente Romário, eu lhe desejo pleno sucesso e conte com o nosso integral apoio na sua missão. Vossa Excelência gosta de desafios e até agora todos os desafios que Vossa Excelência encarou tem sido com um grande sucesso. E eu tenho certeza que na comissão não vai ser diferente. Muito obrigado, senador, meu líder, Capi, mais conhecido. E pode dizer que posso afirmar que as suas lutas são as minhas lutas. E eu tenho certeza que esse desafio que terei pela frente, Vossa Excelência terá uma grande importância para que seja um desafio positivo e eu possa ter também êxito aqui. Muito obrigado. Passo a palavra agora à senadora Simone Tebet. Senador Romário, me permita somar a minha voz à voz dos colegas e colegas senadores que aqui já se pronunciaram, parabenizando Vossa Excelência pela indicação. Quero dizer que a partir de agora não é só o presidente indicado pelo seu partido, mas é o presidente de todos nós. E quero lhe desejar sucesso, porque o seu êxito vai ser o êxito da educação desse país. Desejo que seja, como presidente desta casa, melhor do que foi como craque de futebol. E isso é um grande elogio, uma vez que é voz corrente na população brasileira, que Vossa Excelência é um dos maiores craques do futebol que esse país já teve. Digo que, em campanha, eu sempre disse à população e aos nossos eleitores em Mato Grosso do Sul que o primeiro pedido que faria ao assumir a cadeira de senadora da República Federativa do Brasil seria de poder fazer parte da Comissão de Educação e Cultura.
Fui professora por 12 anos nas universidades públicas e privadas do meu estado, como professora de Direito Público. E entendo a importância da educação, da cultura e do esporte nesse país. Na área do esporte, confesso que não tenho a experiência dos senhores, das senhoras, vou aí me valer da experiência, especialmente do presidente. Mas na área da educação, quero dar minha parcela de contribuição, principalmente para que nós possamos transformar esse Brasil ideal, que é dos nossos sonhos, num Brasil real, especialmente na educação. Talvez, deixando a saúde aí de lado nesse aspecto, talvez a educação seja aquela que tenhamos, diante da qual tenhamos o maior abismo entre o Brasil dos nossos sonhos e o Brasil real. O Plano Nacional de Educação está aí, né, tem um prazo até 2023, temos números desafiadores em todos os setores. Eu citaria pelo menos um aqui, porque eu não quero me delongar, mas apenas para explicar realmente a importância que essa comissão tem para esta casa e para o Brasil, a importância deste evento. Na área de ensino superior, nós temos uma meta que eu diria aí corajosa, mas que precisa ser enfrentada, já que alguns falaram aqui de ensino profissionalizante, ensino profissional, ensino especial, eu me refiro ao ensino superior. Nós temos nesse país hoje uma média de 15% apenas dos jovens de 18 a 24 anos nos bancos de uma universidade. Temos uma meta corajosa, desafiadora, mas tenho certeza que com trabalho, eficiência e competência conseguiremos atingi-la, que é de chegar a 50%, a 40%, posteriormente a 50%. Por isso tudo, e aqui apenas me somando às vozes do senador Cristóvão, acho que a senadora Fátima e a senadora Lídice também comentaram a respeito, de aproximarmos cada vez mais a educação pública da educação privada, no ensino fundamental, mesmo no ensino infantil, mas especialmente no ensino fundamental e no ensino médio. Nós não podemos esquecer que não fazemos nada sem dinheiro. E talvez o maior de todos os desafios que teremos que enfrentar vai ser poder transformar esses 5% do PIB brasileiro investido na educação nos próximos anos em 7%, para que nós possamos ter a universalização da educação, a educação chegando a todos indistintamente. E no futuro, talvez utopicamente falando hoje aqui, mas quem sabe uma realidade muito próxima, chegarmos aos 10% do PIB deste país investido na educação. Aí sim conseguiremos alcançar esse objetivo, que é uma grande luta dos senadores que aqui estão, em especial do senador Cristóvão, que é transformar a universidade, o ensino público na mesma qualidade do ensino privado. Parabéns, êxito. Eu quero deixar aqui a minha parcela de contribuição, humilde e pequena, mas que, com toda certeza vai ser muito combativa em prol da educação desse país. Muito obrigado, senadora Simone, e dizer para Vossa Excelência que, com certeza, a sua experiência na área da educação, ela será muito bem-vinda aqui nessa comissão. Boa sorte para a gente. Passo a palavra agora ao senador Paulo Paim. Senador Romário, eu estava no plenário, que estava participando da abertura dos trabalhos, mas não poderia deixar de vir aqui participar dessa sessão tão importante que elege Vossa Excelência presidente, e daqueles que acreditam em transformação no país, oxalá a comissão mais importante da nossa querida pátria, porque aqui se trata da educação, aqui vai se falar de formação, aqui vai falar de esporte, aqui vai se falar do combate às diferenças, e Vossa Excelência fez um trabalho excelente na Câmara, inclusive participou muito na discussão da elaboração do Estatuto da Pessoa com Deficiência, quando lá chegou, e que está pronto para ser votado em plenário e virar para essa casa. Só quero dizer o seguinte, me permita dizer, senador Romário, meu amigo, Vossa Excelência é um rebelde, e eu me identifico com os rebeldes. Os rebeldes são aqueles que não acreditam nas causas prontas e lutam para as grandes transformações. Vossa Excelência, alguém já disse, quem acredita na educação, acredita na revolução, da paz, da sabedoria, da igualdade, do crescimento, da distribuição de renda. E por isso eu fiz questão de estar titular nessa comissão e tenho certeza, sob a orientação de Vossa Excelência, faremos aqui um grande trabalho. E quem vai ganhar com isso são as crianças, são os jovens, são os trabalhadores, independente de idade ou sexo, de orientação sexual ou religião, com deficiência ou sem deficiência. Parabéns a Vossa Excelência. Eu estarei aqui
Sou pontual. Marque os dias e a hora, eu estarei aqui para votar e discutindo cada projeto sobre a organização de Vossa Excelência. Mas permita ainda que eu me dirija à nossa querida Fátima Bezerra, que eu tenho certeza será a sua vice. Ela que eu lembrava hoje no plenário ainda, foi relatora do meu projeto que regulamentou a profissão de historiador. Duas grandes figuras, um homem e uma mulher, permito que eu diga isso, né? Porque aqui nessa casa quase todo mundo, ou a maioria de olhos azuis e a pele bem clara. E um homem e uma mulher com uma pele quase próxima à minha. E isso é bom. Nós acreditamos em brancos, em negros, em índios. Enfim, não é a cor, não é a idade que representa a capacidade. Palmas. Palmas a Vossa Excelência. Muito obrigado e acreditamos mesmo, senador. Poderia aqui ficar alguns minutos, talvez até horas, falando sobre a situação de Vossa Excelência, mas resumir numa palavra genial. Tenho em Vossa Excelência um parlamentar de alta competência, alta qualidade, seriedade, e eu tenho certeza absoluta que, a partir do momento da escolha de Vossa Excelência para participar dessa educação, dessa comissão, essa comissão se torna grande, se torna de mais importância e, como Vossa Excelência mesmo colocou, tem aqui um amigo, é uma pessoa que precisa de Vossa Excelência nessa comissão para passar sua experiência, a sua vontade de fazer o bem ao país e dizer que é uma satisfação poder estar presidindo uma comissão onde Vossa Excelência participa. Muito obrigado. Passo agora a palavra à senadora Marta Suplicy. Prezado senador Romário, é com enorme satisfação que lhe parabenizo por essa presidência. Talvez seja um desafio, não sei se é tão grande quanto ser campeão, como Vossa Excelência é, mas de certa forma, no momento da vida é um enorme desafio. E um enorme desafio que acredito que esses anos já no Parlamento credenciam vossa liderança para poder exercer com enorme capacidade essa incumbência que hoje nós todos lidamos. Acredito que sendo uma comissão Educação, Cultura e Esporte é algo muito forte e eu diria que deveria tudo ser assim, no sentido que a educação ela caminha junto com a cultura e caminha junto com o esporte. Isso nós podemos ver em São Paulo com a criação do CELS, Brizola já tinha feito no Rio de Janeiro com o CIEPS. Como ministra da Cultura nós fizemos o CELS das Artes, onde tinha também o esporte, não tinha a educação propriamente dita, mas era uma tentativa de juntar tudo isso. E são os desafios de um país onde a creche ainda falta, onde o ensino médio está estrangulado e o superior, como disse a senadora aqui ao meu lado, Simone, ainda tem muito pouco da população, acho que chega a 15% da população. Então, o desafio de Vossa Excelência aqui e de nós todos que estamos aqui para ajudar, para cooperar, para estar junto e fazer passar as leis mais importantes é enorme, porque dessa comissão nós sempre pensamos que as finanças, a CCJ, a economia, tudo é importante, porque um país não vai sem lei, não vai sem a parte econômica, mas também sem a educação nós não vamos chegar onde nós queremos chegar. Então, a importância hoje de ter Vossa Excelência aqui, essa responsabilidade que hoje lhe cai nos ombros, quero lhe desejar muita sorte, muito trabalho, muita dedicação, que sei, determinação que Vossa Excelência tem, garra que precisa ter também, e ter a certeza que nós todos aqui vamos colaborar com tudo que a gente puder e dizer que fiquei muito feliz quando a senadora Fátima, agora eleita vice desta comissão, porque acho que é um casamento bom
né, e um casamento que, com a experiência também que Fátima traz de tantos anos de militância nessa área, vai poder acrescentar as suas qualidades. Então, nós temos o presidente e a vice muito fortes nessa comunhão, e isso creio que credencia a nossa comissão a dar passos muito importantes. Parabéns e muitos gols. Muito obrigado pelas palavras, senadora e eterna ministra da Cultura. Dizer que é uma grande satisfação, uma grande honra poder presidir uma comissão dessa importância com a presença de Vossa Excelência. Acompanho a sua vida parlamentar e pode ter certeza que posso dizer aqui público que tenho Vossa Excelência uma das grandes parlamentares que nós temos no país. Muito obrigado. E eu tenho certeza que a sua presença nos vai encher de orgulho nessa comissão, e as pautas mais importantes que tivermos aqui, contaremos com a presença de Vossa Excelência. Passo agora a palavra para o senador Antônio Anastasia. Muito obrigado, eminente senador Romário. Minha primeira palavra, naturalmente, será de congratulações por vossa eleição à presidência dessa comissão e, ao mesmo tempo, a minha alegria de poder estar aqui presente como titular, trabalhando em 3 políticas públicas que são tão relevantes para o desenvolvimento de nosso Brasil. Eu gostaria de fazer coro àquilo que foi dito por aquelas senadoras e senadores que me antecederam, da relevância fundamental do tema da educação, e basta nós olharmos rapidamente pelo desenvolvimento de outros países, para percebermos de modo inequívoco que foi tão somente quando a educação tornou-se uma prioridade verdadeira que nações mais desenvolvidas que o Brasil se consolidaram no concerto das nações com melhoria da qualidade de vida para a sua gente. Da mesma forma, temos nessa comissão, sob o albergo de sua competência, os temas também da cultura e do esporte, igualmente importantes. Para o esporte, eu não preciso fazer aqui uma consideração, porque o nosso presidente é um grande expert. Mas é evidente que a realização próximas das Olimpíadas dará uma oportunidade singular para que o Brasil possa igualmente apresentar-se ao mundo também como uma potência esportiva. E gostaria de acrescer ao final desses meus cumprimentos uma palavra sobre a cultura, que considero um segmento de política pública fundamental e tão importante para o processo civilizatório que nós precisamos cada vez mais no nosso país. Com cultura, com esporte e educação, nós evitamos drogas, nós melhoramos a segurança, melhoramos o nível de emprego, a qualidade de vida e, mais do que tudo, o convívio familiar. Portanto, essa comissão tem um papel importantíssimo e imprescindível entre todas as políticas públicas de responsabilidade da esfera federal. Com muita satisfação, me integro, portanto, sob seu comando nessa comissão e, juntamente com nossos pares, aqui estou para contribuir com as propostas, com os debates e, fundamentalmente, para apresentar soluções que possam avançar no Brasil em termos de educação, cultura e esporte. Meus parabéns, muito obrigado. Muito obrigado, senador Anastasia, e pode ter certeza que conto com a experiência de Vossa Excelência como governador de Minas Gerais, pela revolução que fez, principalmente na educação no seu estado, aqui nessa comissão. Muito obrigado. Passo a palavra agora à senadora Ângela Portela. Senhor presidente, senador Romário, quero, assim como todos os membros da Comissão de Educação, senadores e senadoras, também me somar a Vossa Excelência, ao seu esforço, a sua coragem, a sua determinação, a forma como conduziu o seu mandato de deputado federal na Câmara de Deputados, dedicado a uma causa nobre. E queria aqui me colocar à disposição para, junto com Vossa Excelência, sob a sua liderança, conseguimos avançar nas questões relacionadas à educação, ao esporte e à cultura. Nessa comissão, nós discutimos amplamente o Plano Nacional de Educação e temos metas claras que precisamos estar acompanhando e avançando, como a universalização do ensino fundamental com qualidade, enfrentar os desafios da melhoria do ensino médio em nosso país, dar continuidade ao plano de expansão do ensino médio, técnico profissionalizante e do ensino superior e, acima de tudo, acompanhar com muita responsabilidade
a gradatividade dos investimentos em educação. Nós aprovamos aqui na última meta do Plano Nacional de Educação, a destinação de 10% do PIB em educação até o final da vigência do Plano Nacional de Educação. Isso representa mais recursos para serem investidos no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior, na inclusão de jovens dependentes, de jovens que têm deficiência física. Então, senhor presidente, é um momento de extrema relevância e nós sabemos que Vossa Excelência tem todas as condições de conduzir esse processo com muita sabedoria e com muita liderança. Num momento importante também, em que se estuda mudanças nas regras do financiamento do FIES e do ProUni, que são programas de extrema importância para a inclusão do jovem no ensino superior, há de se ter essa preocupação, essa responsabilidade de analisar com muito cuidado essas mudanças que deverão vir, que devem certamente continuar ampliando a participação do jovem brasileiro no ensino superior, que não chega, como disse a ex-ministra Marta Suplicy, não chega a 15%, que temos que trabalhar efetivamente para aumentar a inclusão e a participação da juventude brasileira no ensino médio, profissionalizante e também no ensino superior. Então, eu queria também aqui destacar o nosso total apoio sob a sua liderança e dizer também que é uma satisfação muito grande ter a companheira Fátima Bezerra aqui na vice-presidência da Comissão de Educação. Ela tem um histórico de vida muito dedicado à educação, à luta dos professores, à luta sindical, à luta para uma situação de investimento maior do governo, no ensino superior principalmente. Ela tem acompanhado com muito cuidado, com muita responsabilidade, dedicada a sua vida parlamentar inteira à educação. Então, ela também merece ser vice-presidente da Comissão de Educação e ela sabe que pode contar com o apoio dos senadores e senadoras, e, em especial, quero aqui deixar o meu apoio carinhoso a Vossa Excelência como vice-presidente da Comissão de Educação. Parabéns, senador Romário. Vamos juntos trabalhar pela educação do nosso país. Muito obrigada, senadora Ângela Portela, e com certeza a senadora Fátima Bezerra será de grande importância na vice-presidência dessa comissão, com a participação de Vossa Excelência também aqui nos ajudando. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao senador Adolfo Rodrigues, meu amigo. Meu querido companheiro senador Romário, a sua presença na presidência dessa comissão é uma conquista para a Comissão de Educação, Cultura e Esporte, da qual tenho sido membro desde o início do meu mandato aqui no Senado. Estarei aqui na comissão e será uma honra, na condição de suplente indicado pelo meu bloco, será uma honra ser presidido por Vossa Excelência. Primeiro porque Vossa Excelência é um sinônimo, a vossa biografia é sinônimo de vitória e superação. Toda a sua biografia é sinônimo disso, desde o seu nascimento, até a sua trajetória no futebol, até a consagração nos anos 90, quando declarações como, por exemplo, de Johan Cruyff, que é um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, reconhecem a sua maestria como aquele que é um dos melhores jogadores de futebol da pátria do futebol. Então, essa comissão não teria melhor escolha para fazer do que a escolha de Vossa Excelência para nos presidir. Essa comissão é tão grande, senador Romário, que ela tem 3 temas que são fundamentais para o nosso país. O tema da educação, imagine que nós, apesar de estarmos entre as 8 economias do planeta, apesar de termos superado muitos dramas, ainda temos, por exemplo, o drama do analfabetismo. Ainda não resolvemos o problema do analfabetismo enquanto pátrias vizinhas nossas, como Venezuela, Bolívia, Chile e Argentina, já declararam o seu território livre do analfabetismo. A educação é fundamental e Vossa Excelência sabe muito bem disso. A cultura e o esporte estão intimamente vinculados à identidade do nosso povo, de todos os povos do mundo. É Darcy Ribeiro que nos ensina, nenhum foi tão misturado e tão belissimamente misturado como o nosso. Então, a cultura é o retrato do nosso povo, e Vossa Excelência vai dirigir uma comissão que tem, inclusive, ex-ministros da cultura, como é o caso da senadora Marta Suplicy, e o esporte, que não precisa falar, é a alma do povo brasileiro. E Vossa Excelência
se tornou uma referência para isso. A minha geração, senador Romário, teve o prazer de lhe ver, lhe assistir jogar, de torcer por Vossa Excelência. Eu já disse uma vez aí no plenário, eu torcia por Vossa Excelência até quando Vossa Excelência no Vasco fazia gols contra o meu Flamengo. E comemorei como nunca quando Vossa Excelência foi para o meu querido Flamengo e aí deu alegria para a maior torcida deste planeta, né? Então, Vossa Excelência é um símbolo do futebol brasileiro, é um símbolo. E eu acho que nós poderemos contar nos dedos de uma mão quantos dos craques do futebol brasileiro podem ser símbolo não só do futebol, mas símbolo do Brasil, no Brasil e no exterior. E Vossa Excelência é isso para todos nós. Será uma honra ser dirigido, ser presidido por Vossa Excelência, e eu tenho plena certeza do sucesso dessa comissão sob vossa direção. Muito obrigado pelas palavras, senador Randolph, e dizer que, mais do que nunca, hoje vou precisar da determinação, da coragem, do combate, Vossa Excelência. Acompanho Vossa Excelência já nesses últimos 4 anos que participei na Câmara. Tivemos algumas pautas relacionadas ao futebol e aqui não será diferente. E eu tenho certeza que Vossa Excelência, participando dessa comissão, eu posso dizer que aqui a gente vai criar grandes pautas essas que serão interessantes para o nosso país, e Vossa Excelência terá uma importância fundamental. Muito obrigado. E agora passo a palavra à senadora Ana Amélia. Senador Romário, a senadora Fátima, que será sua vice-presidente. Eu estou aqui apenas para lhe dizer que Vossa Excelência, e eu estou aqui desde 2010, cheguei com o Randolph Rodrigues aqui, entre outros, né, dessa legislatura, a Ângela também. Tivemos aqui na comissão o presidente Roberto Requião, nos 2 primeiros anos, de 2011 a 2012, e em seguida o senador Ciro Miranda. Eu fui vice-presidente do Ciro Miranda. E o trabalho desta comissão, ele é muito relevante, mas pela definição de prioridade nacional, a pátria educadora, referida por Vossa Excelência no seu pronunciamento e no seu comprometimento. Mas o senhor tem uma retaguarda, que é uma das melhores do Senado, comandadas pelo Júlio Linhares e toda a equipe da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Então, Vossa Excelência está muito bem em relação a isso. Mais ainda, o respaldo que todos os senadores e senadoras estão lhe dando aqui, presente com as suas manifestações, é a segurança de que o seu trabalho vai ser mais fácil, porque a colaboração e o esforço coletivo de todos vai lhe ajudar a vencer os desafios que lhe aguardam. Entre eles, não só na educação, mas também no esporte, que é a sua especialidade, entre outras, mas essa será muito importante. Quero lhe dizer que Vossa Excelência mencionou uma questão aqui da Meta 4. Nós, nesta comissão, trabalhamos muito por uma palavra que foi chave, porque eu sou do Rio Grande do Sul e lá nós temos um movimento das APAES que ele é extraordinário. A Meta 4 para nós, no preferencialmente, que nós adaptamos a inclusão junto com o direito dos pais que são dedicados a proteger os seus filhos com portadores de necessidades especiais ou crianças deficientes. Então, esta Meta 4, mantida aquilo que nós aqui fizemos com uma mobilização nacional, preservando o trabalho dessas entidades, que o desafio da educação e da educação especial é tão grande que não se pode pensar num movimento isolado. É um movimento coletivo de toda a sociedade participando. Por isso que eu, com muita honra, estou aqui também para dizer que as APAES precisam do nosso apoio e muito, cada vez mais. Parabéns ao senhor, muito sucesso, senador Romário. Muito obrigado, senadora Ana Amélia, e dizer que, com certeza, essa também é a minha luta. E vocês terão aqui, nessa presidência, um guerreiro em todo o sentido da palavra, principalmente quando se refere à Meta 4, que, como Vossa Excelência já falou, e eu também no meu discurso, é um momento importante para o nosso país, é um momento importante para as pessoas que têm deficiência e para os familiares dessas pessoas. Então, posso afirmar aqui para Vossa Excelência que
vamos ter muito trabalho e vamos conseguir. Eu tenho muita fé em Deus e no trabalho de todos nós. Grande resultado muito positivo para nossas crianças, para nossos jovens do nosso país, principalmente nessa área das pessoas com deficiência e doença rara. Eu gostaria de ler um comunicado aqui da liderança do PMDB, do senador Eunício Oliveira, líder do PMDB e do Bloco da Maioria, comunica que há acordo para que seja eleita vice-presidente da Comissão de Educação a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. Consulto o plenário sobre a possibilidade de realizar a eleição da senhora senadora Fátima Bezerra como vice-presidente por aclamação. Os senhores e senhoras senadores que concordam com a proposta permaneçam como se encontram. Aprovada. Declara eleita a excelentíssima senhora senadora Fátima Bezerra como vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Convido a eleita a ocupar seu lugar à mesa, em seguida usada a palavra. Parabéns, senadora. Senadora, eu vou me colocar um pouco em pé, porque eu estou com um probleminha na lombar. Bom, não, serei breve. Na verdade, eu já tive a oportunidade, senadora Amélia, no início, de usar da palavra, de saudar o deputado Romário, de dizer da alegria, né, de tê-lo como presidente dessa comissão, da alegria, inclusive, porque tivemos uma luta lá na Câmara e o deputado Romário se destacou, sim, né, como um dos parlamentares, né, que atuou muito em defesa da questão da educação, não só do esporte e da cultura. E disse agora há pouco também, claro, né, da minha emoção, porque assim como ele, saio de um recente processo político eleitoral e dizia lá do meu desejo, uma vez eleita senadora da República, senador Paim, aqui dar continuidade à luta em defesa da educação, que tem sido, na verdade, a nossa principal bandeira. Como professora que sou da rede pública, como dirigente sindical que fui, deputada estadual, deputada federal, por termos convicção, né, do quanto é essencial, enfim, investir na educação, cuidar da educação das nossas crianças, dos nossos jovens e adultos, para que nós tenhamos a nação que todos nós sonhamos, generosa, solidária, com distribuição de renda, com emprego, né, com inclusão social. E, sobretudo, agora também com esse desafio do Brasil Pátria Educadora. E, como disse o nosso presidente, o senador Romário, para fazer desse Brasil Pátria Educadora, primeira lição que nós temos que realizar é fazer com que o novo Plano Nacional de Educação chegue no chão das escolas desse país, através das metas ousadas que o novo Plano Nacional de Educação apresentam, que vai desde a questão da universalização e ampliação do atendimento escolar da creche até a pós-graduação, passando pela educação em tempo integral, ensino superior, educação profissional e a agenda de valorização do magistério. Então, senador, só agradecer aos colegas aqui por, a exemplo de Vossa Excelência, ter sido aqui aclamada e dizer que estamos juntos.